Nesta aula, nós continuaremos a falar sobre os verbos e suas respectivas flexões. Vamos continuar falando sobre o modo verbal, lembrando que modo verbal nada mais é do que a maneira, a forma com que a ação verbal ela é conjugada, a forma com que essa ação é colocada em uma oração. E ao todo nós temos 3 modos verbais distintos, que são o modo indicativo, imperativo e o modo subjuntivo. Já falamos um pouquinho sobre o modo indicativo, que é aquele que representa uma certeza, que transmite a ideia de algo certo. Modo imperativo, aquele que subentende-se uma ordem ou um pedido. E falaremos agora sobre o modo subjuntivo, que é aquele que exprime uma hipótese, uma ação hipotética, algo duvidoso que não é certo. Então nós vamos entender o modo subjuntivo do verbo, como aquele modo que serve para exprimir um fato duvidoso, um fato provável, um fato incerto, algo que pode ou não acontecer. E assim como o modo indicativo apresenta tempos diferentes, nós também vamos encontrar essa distinção no modo subjuntivo. Ao todo, no modo subjuntivo, nós temos 3 tempos verbais diferentes, que são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Aqui nós já podemos perceber algo que vai tornar o modo indicativo bem diferente do modo do subjuntivo. Primeiro está na relação estabelecida entre eles, na ideia estabelecida, ou seja, o indicativo exprime certeza, já o modo subjuntivo exprime esse fato duvidoso, essa possibilidade. Além disso aí, nós vamos perceber que há também uma distinção em relação aos tempos verbais. Enquanto que no modo indicativo nós temos presente, pretérito e futuro, pretérito que fica subdividido em pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e o futuro, que assume a forma de futuro do presente, futuro do pretérito. No modo subjuntivo, nós encontraremos apenas esses 3 tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e futuro. Aqui o pretérito não vai apresentar aquelas outras denominações, não vai apresentar as subdivisões de pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, não. Nós temos apenas esses 3 tempos verbais, que vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Como já fica subentendido no próprio nome, presente é aquilo que está relacionado ao momento da fala. Nós já vimos anteriormente que o momento da fala representa o agora. Então nós vamos entender, sempre que nós falarmos em momento da fala, nós vamos associar a ideia de algo momentâneo, de algo instantâneo que está ocorrendo agora. Nós já vimos também que o modo subjuntivo, ele transmite essa ideia de dúvida, essa ideia de possibilidade. Então vamos associar essas duas informações. Então o presente do modo subjuntivo, ele vai expressar uma possibilidade, é algo ainda duvidoso, é algo ainda incerto, só que de um fato atual, ou seja, é uma hipótese, algo que pode acontecer no momento presente, no momento da fala. Quando nós pegamos, ele quer que eu fique até amanhã. Fique é a forma verbal. Quando nós pensamos no sentido desse verbo, na frase que ele foi colocada, nós percebemos que ela indica um fato duvidoso, uma possibilidade. Ele quer que eu fique até amanhã. Eu não tenho certeza se eu ficarei até amanhã. Então aqui eu tenho o exemplo de um verbo que foi conjugado no presente do modo subjuntivo. Do mesmo modo acontece com o segundo exemplo. Talvez
eu volte com você. Novamente nós percebemos que a frase ela apresenta uma situação hipotética. Ambas, né, nos dois exemplos, aliás, o verbo ele foi conjugado no presente. Ele expressa uma ação que pode acontecer no presente. Então aqui nós temos o chamado presente do modo subjuntivo. Pretérito imperfeito. Nós sabemos que pretérito é aquilo que ocorreu antes do momento da fala, ou seja, antes do presente, algo que já foi realizado, algo que já foi concluído. E o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele expressa uma ação hipotética, algo possível, né, uma possibilidade, só que no passado. Ou seja, eu estou falando de um fato, eu estou falando de uma ação que poderia ter acontecido no passado, que poderia ter ocorrido no pretérito. Se eu acordasse mais cedo, não me atrasaria tanto. Se eu acordasse mais cedo, pensemos no sentido dessa forma verbal inserida nessa oração. Se eu acordasse, né? Se eu tivesse acordado mais cedo, nós percebemos que a frase ela remete a essa ideia de passado, essa ideia de pretérito, só que ela também apresenta essa hipótese, né? Essa ideia de algo hipotético, de possibilidade. Então, quando isso acontece, né, da frase transmitir uma hipótese, algo que poderia ter ocorrido no pretérito, nós chamamos de pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Do mesmo modo acontece no segundo exemplo, quando nós pegamos prejudicaríamos a muitos se falássemos a verdade. Na segunda oração, se falássemos a verdade, nós vamos observar aqui a forma verbal conjugada também, que ela também transmite essa ideia hipotética. Só que nós vamos observar ainda que no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, normalmente esse pretérito imperfeito ele aparece em períodos compostos. O que isso quer dizer? Quando eu tenho duas ou mais orações dentro de uma mesma frase, dentro de um mesmo período, e ele aparece associado com outras formas verbais. No primeiro exemplo mesmo, se eu acordasse mais cedo, primeira oração, não me atrasaria tanto. Aqui eu tenho a segunda forma verbal ou o segundo verbo da oração. Então eu tenho um período formado por duas orações distintas. Isso quer dizer que eu tenho um período composto. E essa segunda forma verbal, não me atrasaria, ela está no futuro do pretérito do modo indicativo. Então nós percebemos aqui, tempos verbais distintos e modos verbais também diferentes. Enquanto que a primeira forma verbal ela está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, eu sei que é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, porque ela exprime essa ideia de hipótese, algo que poderia ter ocorrido no passado. Já a segunda oração, eu tenho o exemplo de um verbo que foi conjugado no futuro do presente, no futuro do pretérito, do modo indicativo. Isso pode acontecer? Com certeza. Quando nós falamos de tempos e modos verbais, pode acontecer a fusão em uma mesma frase de tempos verbais diferentes e de modos verbais também diferentes, né? Só que nós temos que perceber que houve essa distinção porque nós estamos falando de frases diferentes dentro de um mesmo período. Do mesmo modo, prejudicaríamos a muito. Aqui eu tenho
um outro verbo, uma outra forma verbal, que também foi conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo. Então, nós temos duas formas verbais diferentes. Então, presente do indicativo expressa uma possibilidade, um fato que pode acontecer no momento da fala. Pretérito imperfeito exprime essa possibilidade, só que em relação a algo que poderia ter acontecido antes do momento da fala, ou seja, que poderia ter acontecido no pretérito. Assim como existe essa variação, essa flexão em relação a presente e pretérito, presente e passado, nós vamos encontrar também o chamado futuro do modo subjuntivo. Futuro, aquilo que ainda está por vir. Então, nós vamos entender o futuro do modo subjuntivo como sendo aquele tempo verbal que indica uma possibilidade, ou seja, uma ação hipotética que poderá ocorrer no futuro. Ou seja, eu estou falando de algo que poderá acontecer depois, que poderá acontecer posteriormente. Se eu acordar mais cedo, não me atrasarei. Se eu acordar, quando nós observamos aqui, esse primeiro exemplo, né? Se eu acordar, ele transmite essa ideia hipotética, essa ideia de possibilidade que ainda irá acontecer. Disse-me que irá quando puder, também transmite essa possibilidade de algo que poderá vir a ocorrer, que não é certeza, mas exprime essa ideia de dúvida, né? essa ideia de hipótese. Quando nós vamos conjugar esses três tempos verbais do modo subjuntivo, é muito comum que nós associemos esses tempos verbais a três palavrinhas que vão ajudar a criar, a formar, na verdade, esses tempos, essas conjugações. No presente do modo subjuntivo, é muito comum que nós associemos à conjugação verbal a partícula que, a palavrinha que. Então, conjugando o verbo cantar no presente do modo subjuntivo, ficará que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Por que nós fazemos essa associação das conjugações verbais a essa palavrinha que? Porque ela vai nos auxiliar, ela vai ser responsável por transmitir à conjugação verbal essa ideia de presente que eu quero alcançar. Do mesmo modo acontece no pretérito imperfeito, só que ao invés de usarmos o que nós utilizamos para conjugar os verbos do presente, nós vamos utilizar o se. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Então, essa palavrinha, esse se, né, essa partícula, ela vai nos auxiliar, ela vai nos ajudar a atingir esse tempo verbal que nós queremos, no caso, o pretérito imperfeito. E para o futuro, normalmente nós utilizamos o quando. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Porque dessa forma fica mais fácil de nós conjugarmos os verbos nos tempos presente, pretérito imperfeito e futuro do modo subjuntivo.